Terça-feira, 10 de março, boa tarde. Estamos chegando com o nosso Câmara Notícias, o programa da Câmara Municipal de Barra Bonita, com as informações do que foi apresentado na sessão de ontem à noite. Nós tivemos ontem duas entregas de moção de aplausos no início da sessão. Uma ao ex-secretário de Turismo de Barra Bonita, José Luiz Giacomini, e a outra aos irmãos Rossi, empresa aqui da cidade. E eu começo com uma moção de apelo de autoria do vereador Valgilioli, que pede ao DR melhorias na vicinal Orlando Quesini Ometo, a Barra Mineiros. Senhor presidente, meus colegas, pouco tempo, inclusive outros vereadores, o Kiko, o Alexandre, já tinham pedido também, como eu também pedi, para que arrumasse a estrada Barra Mineiros do que estava acontecendo e que está acontecendo de novo, que é aquele calombo que se forma durante a pista. Aquilo está um perigo. Se você passar a parte que arrumaram, está boa, ficou boa. Mas a parte ali em cima está pior do que estava antes aqui embaixo. Eu acho que quando foi feita uma concorrência para essa vicinal dessa, do lado de uma usina que transporta açúcar, do lado de outras empresas que transportam peso, de uma simples pista, intermunicipal, Barra Mineiros, que todo mundo que não quer pagar pedágio vai por ela. Então está realmente um perigo ali, está realmente um perigo. Eu não sei como uma empresa dessa ganha uma concorrência e faz um serviço tão mal feito, sabendo que vai passar caminhões pesados ali. Reivindicamos aquela vez, eu quero dizer aos vereadores, inclusive, que eu liguei para o deputado Ricardo Madalena, que ele é o presidente da Assembleia Legislativa de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo. Ele, de momento, ele acionou a empresa na época, quando vieram arrumar aqui. E amanhã, não, quarta-feira, estou indo para São Paulo, estou indo em seu gabinete e vou levar esse pedido. Porque é uma vergonha ganhar uma concorrência do Estado do DR e fazer um asfalto de algodão, não de piche, de algodão, né? Que nem estrada de terra é assim. E eu estou vendo também aqui uma resposta que a nobre colega vereadora Patrícia recebeu sobre a pintura de solo. A responsabilidade da pintura de solo é do município realmente, viu, Patrícia? Porque quando é feita uma vicinal da forma que é feito, quem que é responsável, até de divisa de municípios, é o município. Então, primeiro tem que arrumar aquele calombo, tirar aquelas que vai acontecer acidente, depois pintar as lombadas, inclusive fui eu que fiz quando fui diretor de trânsito. Aquelas lombadas que veio de Belém, na Barra, para segurar o trânsito. Tem que pintar as lombadas, fazer a sinalização de todo o de gato, tudo tem que colocar para sinalizar e arrumar na pista. Então, quarta-feira, senhor presidente, estarei em São Paulo, novamente pedindo para o deputado interferir junto ao DR, que a empresa venha arrumar isso aí, porque realmente é uma pouca vergonha ganhar uma concorrência e ficar da forma que está. Muito obrigado. Teve também moção de aplausos de autoria do vereador Kiko Guimarães, o Kiko do Esporte, a doutora Tatiana Sampaio, que tem liderado o tratamento para a recuperação de pessoas com problemas de locomoção. Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aos professores que nos acompanham, que nos visitam na casa, a todos os funcionários, meu boa noite. Eu fiz essa moção para a doutora Tatiana por ela estar estudando, né, e trabalhando em cima dessa criação do tratamento de polilamina para as pessoas com patologia de locomoção. É um estudo que está ainda em andamento, né, está avançando, e eu me recordo muito bem, na época em que eu cursei a fisioterapia, eu atendi no meu estágio um paciente com uma lesão medular. E eu vi o quanto era importante o mínimo de ganho de articulação, de movimento, num paciente com uma lesão desse tamanho. Então, eu vejo que esse estudo vem trazer a esperança para as pessoas que têm esse problema, essa lesão medular, uma esperança de voltar a andar, ainda em estudo. Aproveitando também esse reconhecimento para a doutora Tatiana, e também nesse mês de março, onde é o mês que nós comemoramos aí o Dia da Mulher, gostaria de parabenizar nessa oportunidade também as vereadoras Cássia, Poliana, Patrícia, as funcionárias da casa e todas as mulheres do município, pelo seu dia,
pela sensibilidade, pela resiliência e pela forma que vem se destacando no âmbito nacional. Eu tenho um exemplo muito claro na minha casa, que é a minha mãe, uma mulher guerreira, que lutou pelo que acredita, né? Sempre esteve à frente daquilo que ela defende, não se curvou diante das situações machistas, e eu tenho isso como exemplo. Então, eu gostaria também de deixar aqui meu parabéns a todas as mulheres e reconhecer o trabalho essencial que vocês vêm fazendo, que vocês vêm desenvolvendo, não só dentro do município, como toda a nação. Muito obrigado, senhor presidente. A vereadora Poliana Quirino apresentou moção de apelo ao prefeito Manezinho Fabiano para que chame com urgência professores aprovados em processo seletivo realizado neste ano. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas, a todas que nos acompanham, que nos assistem, a todos que nos acompanham também pela internet. Bom, presidente, essas são professoras e professores que estão hoje atuando como eventuais no nosso município. Eu quero explicar um pouquinho do que é o trabalho delas e como que vem acontecendo a situação e o porquê que elas estão aqui hoje. Bom, quando a gente fala de professores eventuais, nós estamos falando de substituições, quando a gente liga para um professor para que no outro dia ele se prepare, chegue lá e as aulas estejam prontas e preparadas por um professor que é efetivo, para que essas professoras possam dar aula. Mas o que está acontecendo é o seguinte, essas professoras estão eventuais, passaram no processo seletivo e recebem como eventuais. Mas a responsabilidade delas é como uma professora que precisa estar presente na sala de aula com todo o planejamento para que os alunos possam aprender e desenvolver suas atividades pedagógicas. Então, essas professoras precisam pensar nas aulas, essas professoras precisam estar presentes em reuniões de pais, em reuniões pedagógicas, cumprir horário e participar também da reunião que elas fazem, que chama HE, e elas não recebem nada por isso, a não ser o valor da hora de aula, que tem professores aqui que está se doando, trabalhando e recebendo menos de um salário mínimo. O resultado final do processo seletivo foi no dia 11 de fevereiro. No ano passado, também houve esse atraso, o seletivo, elas foram contratadas depois do meio do ano. Ou seja, o que acontece? A criança também não sabe quem vai ser o seu professor. Começam com uma professora eventual, fica aí o tempo que eles não chamam para o seletivo, e, de repente, esse aluno perde as professoras, né? Na hora que eles vão chamar para o seletivo, porque elas vão para as salas que elas foram designadas, e essas crianças vai ficar meio ano com um, meio ano com outra, perdendo essa identidade, né, de ter o ano letivo ali com a sua professora, que isso é muito importante, né, porque nesse tempo as crianças desenvolvem carinho, confiança e tudo mais. Então, o ano passado, elas também ficaram trabalhando. E o que é que acontece? Quando elas ficam esse meio ano trabalhando como eventual, elas não têm os direitos garantidos por lei. Elas não recebem o valor de férias, 13º, e nem o vale alimentação. Então, são professoras que estão ali, cumprindo, trabalhando para a educação do nosso município, sem receber o valor que elas passaram no seletivo, que não é nenhum favor. Existiu a prova, elas fizeram, passaram e só estão cobrando aquilo que é legítimo. Só em 2023 que a atribuição foi correta, antes do início das aulas. Em 2024, elas fizeram um seletivo também, só que elas foram registradas só em março, trabalharam um mês de eventual. E em 2025 também prorrogou o contrato e as salas livres, que só atribuiu depois do meio do ano. Essa falta de planejamento, que afeta os nossos professores, além de atingir toda a comunidade escolar, os pais e as crianças, nós estamos falando disso desde o início dos trabalhos legislativos, que é também a desorganização
da falta de planejamento de férias também das servidoras dentro das escolas. Então, essas professoras, creio que não estão lá só dando aula, né? Estão tendo que fazer aí um rodízio para poder ajudar no desenvolvimento escolar e na rotina. Então, o que a gente pede aqui é que a Secretaria da Educação siga esse planejamento, dê notícias, que fale com essas professoras, que estão todas aí, sem notícias, sem saber quando vão ser contratadas, se devem ou não, ficar indo ou não. Tem algumas que precisam, têm seus compromissos também. E é isso, né? A gente precisa valorizar quem realmente está dentro da sala de aula. E essa situação também, presidente, contraria princípios garantidos pela legislação brasileira, que é a Constituição Federal, em seu artigo 7º, que assegura direitos fundamentais aos trabalhadores, como férias remuneradas, acrescidas de 1/3 e 13º salário. Além disso, o artigo 37 da Constituição determina que a administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, da moralidade e valorização do servidor público. No caso específico da educação, a Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional do magistério, estabelece um valor mínimo para professores da educação básica da rede pública, justamente como forma de garantir a dignidade à profissão docente. Mas, quando acontece isso, elas não têm nem esse ressarcimento para corrigir o valor da base, que é o salário do magistério. Então, tem professores aí que recebeu, nesse mês, menos de um salário mínimo e também não teve nenhum direito trabalhista e nem o seu vale alimentação. Então, o que a gente pede é essa comunicação e essa valorização dos professores que estão na sala de aula e que tem um ano letivo pela frente para ir preparar a aula e estar à frente de salas de aula com crianças do nosso município. É isso, presidente. Muito obrigada, viu? E no final da sessão, durante a explicação pessoal, momento em que o vereador aborda o assunto que avaliar importante levar até a população, 3 vereadores foram à tribuna. Cássia Bispo de Almeida, Luiz Fregolente e o presidente da casa, Jairo Mesquiato. Vamos acompanhar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Primeiramente, quero parabenizar minhas amigas aqui, a Patrícia, a Poliana, todas as que trabalham aqui na Câmara pelo seu dia, todas as mulheres da nossa cidade, do nosso Brasil. E gostaria também de estar citando aqui sobre a resposta do delegado que ele fez sobre o requerimento, que a violência doméstica é uma ferida dolorosa que ecoa através das paredes do lar, um espaço que se deve ser de amor e segurança. A imagem que temos em mãos nos conta sobre um momento crítico em nossa cidade. Os números de 2025 revelam 159 casos de violência doméstica em nossa cidade, com 105 pedidos de medida protetiva e 21 descumprimentos dessas medidas, onde essas mulheres hoje em dia poderia ser 21 mortas. No ano seguinte, em 2026, em apenas 2 meses e 9 dias, os números já são de 28 incidentes e 20 pedidos de medida protetiva, com 4 casos de descumprimento. Isso em nossa cidade, não precisamos ir muito longe. Esses números representam mais do que estatísticas, são vidas impactadas, histórias de dor e coragem e esperança. É crucial lembrarmos que por trás de cada número há uma pessoa, uma mulher, uma família, uma criança, uma história e um futuro que esperamos que seja de cura e redenção. Que possamos nos unir como sociedade para construir um amanhã mais seguro e digno para todas as mulheres. Vamos continuar lutando pela justiça, proteção e dignidade que todas merecem. A transformação vem com a conscientização e a ação coletiva. Que cada dado deste relato seja um chamado à empatia e à ação de cada um de nós.
para que possamos trabalhar juntos na construção de um mundo onde a violência contra as mulheres se transforme em histórias de superação e empoderamento. Esta luta não é só nossa. Essa luta também é de quem está nos assistindo, aos homens, às mulheres. Essa luta é de todos. Denunciem, peçam ajuda. Não sei se passa, né, no ao vivo, está passando. Peça ajuda. Se você ou alguém que conhece precisar da ajuda, acione as redes de proteções. A gente tem a polícia, que é 190 em caso de emergência. O Disque Denúncia, que é 181. A Central de Atendimento à Mulher, que está passando por isso, 180. Então, não deixe isso passar em vão. Denuncie. Agradeço, então, de coração ao delegado da polícia, o André Luiz Andrade Sacomano, aonde passou esses dados. E também quero deixar aqui, parabenizando toda a equipe da prefeitura sobre uma indicação em um contexto de preocupação com a segurança e bem-estar da comunidade. Eu recordo que aproximadamente há 2 anos foi realizada uma avaliação junto à Defesa Civil, na presença do Kleber. Esse processo foi motivado por um pedido de um morador da área que identificou a necessidade de intervenções mais significativas. Naquele momento, foi realizado apenas as podas das árvores, mas a remoção completa das árvores não foi concluída, que deixou a questão em aberto. Recentemente, ao ser contatado por um novo pedido relacionado a este assunto, entrei em contato com o Tiago, que se prontificou em elaborar um laudo necessário. Graças à celeridade e competência da equipe, o laudo foi devidamente protocolado, e a equipe responsável pela retirada das árvores compareceu ao local e realizou o trabalho de forma eficiente. Agradeço sinceramente pelos esforços e dedicação de toda a equipe envolvida nessa gestão. É gratificante ver como ações coletivas e bem coordenadas podem contribuir para a melhoria da segurança e qualidade de vida da nossa comunidade. Lembrando também que vários amigos da casa também foi atrás para poder estar pedindo o corte daquela árvore, a retirada. Ali está passando o ofício da autorização. Eu só pedi a cópia do ofício e está passando o ofício, porque no Facebook teve um ser, né, que colocou, só cortou porque cobrei, kkkk. E fizeram, kkkk. Não entra em barco furado para não se queimar. Se tem alguém que está se queimando, eu acho que é esse ser humano, né? Porque pensa num ser humano mentiroso, folgado, e que ainda aproveita das situações. Ai, tem um buraquinho ali no meio da rua. Eu vou postar, vou falar que fui eu que pedi. Vem o coitado do vereador aqui, vai lá, conversa com o prefeito, pede para a equipe, depois o bonitinho vai lá e posta que foi ele. E desmotiva todo o trabalho dos vereadores. E mete o pau no vereador. Vereador não serve para nada. Vereador está lá, é o dinheiro do povo, isso aqui não sei o que tem. Todos nós aqui nessa casa trabalham. Todos nós aqui nessa casa cobra. E se a cidade está difícil, está difícil. Mas eu tenho certeza que cada um de nós vai no gabinete do prefeito, ou pede, ou manda indicação, ou faz tudo o que tem que ser feito para poder atender a população. Eu sempre lembro de um ditado da nossa amiga Poliana, que ela sempre fala, vereador não executa, vereador pede. Então, realmente, vereador não executa, mas graças à equipe de trabalho que a gente tem, no máximo que eles podem fazer, eles estão executando e estão nos atendendo. Então, não é pessoinha que fica lá no Facebook falando, fui eu que cobrei, fui eu que fiz, kkkk. Então, aí está o ofício, para poder a população ver quem realmente pede, quem realmente faz, e que a gente trabalhe assim. Então, é só isso, senhor presidente.
Sobre os dois secretários, eu queria fazer um breve comentário e também deixar meus parabéns. O Val parabenizou o Gustavo, queria reforçar, inclusive, isso e dizer que a educação nossa recebeu premiação ao longo desses anos, várias escolas aí, né? Graças aos professores que se foram embora, mas o empenho, a dedicação desses professores, mas não podemos desmerecer o Gustavo como secretário que fez o seu trabalho para viabilizar e possibilitar que se chegasse nesse resultado. Os parabéns, então, tem que ser, de uma maneira em geral, aos professores, à direção e ao secretário, que, apesar de ser criticado aqui, eu venho a ficar junto com o Val e dar todos os meus elogios para ele. Tá? Fico feliz de assinar junto. Aliás, ia fazer o mesmo com o Zé Luiz, com quem tenho também muita admiração. O Zé Luiz, um empresário, tem seus negócios particulares, mas se doou durante 8, 9 anos aqui, né, fazendo um trabalho brilhante no nosso turismo ali. Eu deixo aqui minha homenagem também para quem fez para ele a moção. Sobre alguns números que eu vi, 38 casos de abuso sexual, que foi a resposta que a Cássia recebeu aqui em Barra Bonita. É um número de 3 por mês, é assustador, né? Uma coisa para realmente se preocupar. Nós estamos falando aqui de feminicídio, de tudo mais, mas só os 38 casos de abuso sexual numa cidade igual a nossa pequena é um exagero. E nós temos que lembrar que às vezes isso acontece dentro de casa, em alguns casos até com a conivência do pai, da mãe, da família ali. Já ouvi casos desse tipo. Então, realmente é de se deixar a gente bastante indignado com isso. Por último, queria entrar num outro assunto, que é um agradecimento, primeiramente, à vereadora que me colocou na semana retrasada, a semana toda nas mídias outra vez. Eu estive nas mídias outra vez, né, batendo recordes ali. Eu observei, me falaram que as postagens dela costumam dar 30, 35, até 40 curtidas. Quando entrou meu vídeo lá, chegou a 180. Então, realmente, eu entendo a necessidade de usar meu vídeo e de colocar no Facebook dela, porque isso levanta realmente as curtidas no Facebook dela. Uma pena que ela fala muito em respeito com as pessoas, acha que fala-se muito em desrespeito. Cobra-se muito respeito com as mulheres, e isso eu tenho de sobra, graças a Deus, mas faltou com respeito comigo, porque pega meu vídeo, vai lá, edita, corta, e faz tudo o que um adolescente faz. Falta realmente muito respeito para comigo. Eu acho que se a senhora tem a humildade que deveria ter e que prega, e o respeito que a senhora acha que todo mundo deve ter com as mulheres, começa por aí a falta de respeito, tá? Pode usar meu vídeo novamente, põe lá, porque senão suas curtidas vão ficar em 30, 40. Quando põe o meu, vai para 180. Realmente, eu acredito que a senhora está certa. Continue usando, não faço nenhuma questão, não. Só pediria a humildade sua de colocar meu vídeo completo, sem cortar, sem editar, sem fazer nada, tá bom? Faça isso que você vai crescer perante a população, porque o povo continua reclamando que está bloqueado, não consegue entrar no seu Facebook. Eles querem comentar, tem pessoas que querem comentar e chegou e falou para mim, olha, eu queria comentar lá no Facebook dela as postagens, mas você não abre para a população, ela mantém meia dúzia de pessoas lá só aberto, meia dúzia é o jeito de falar, deve ter uns 30, que aplaude realmente ela. Mas tem os que querem se pronunciar e ela bloqueia, ela não desbloqueou ainda não. Tá? Fica meu pedido, minha sugestão, para que a senhora, com mais humildade, como vereadora, pessoa pública, abra seu Facebook, suas redes sociais, para que todos possam fazer o comentário, tá bom? Isso não é desrespeito. Desrespeito é o que a senhora faz comigo, de pegar meu vídeo, editar, cortar, como se fosse uma criancinha adolescente, e pôr lá nas redes sociais. Obrigado, é só isso. Eu queria também, essa semana nós tivemos uma notícia bastante agradável aqui para Barra Bonita, que é a vinda do Poupa Tempo em Barra Bonita. Eu acho que o Poupa Tempo nasceu em 1997, quando ainda do governo Mário Covas,
E o primeiro poupa-tempo foi na Praça da Sé. Depois, o poupa-tempo veio para Bauru, e aí começou a se estender para todo o estado de São Paulo. E Barra Bonita não é diferente. Nós, no mandato passado, juntamente com o prefeito Zequinha, juntamente com o vice Manezinho, trabalhamos bastante para que o poupa-tempo pudesse vir aqui para Barra Bonita. E eu acredito que foi uma luta só não do Zequinha, do Manezinho, mas dos vereadores do mandato passado, do outro mandato também. Quando eu estive aqui como vereador, até eu queria pedir para casa se teria como a gente fazer em conjunto uma homenagem para o vereador Edson Souza de Jesus, que foi um dos vereadores que mais brigou pelo poupa-tempo aqui em Barra Bonita. E seria uma justa homenagem, né? Por ser um vereador, e eu estou vendo ele aqui da maneira que ele falava do poupa-tempo, e também a gente está sendo agraciado aí com as casas populares, que ele também lutou muito por isso, né? Por Casa Popular em Barra Bonita. E eu queria agradecer o deputado Caruso. Tem como tá colocando lá, por favor, Gabriel? Ó, está aí uma planilha. O poupa-tempo, quando deu sinal que viria por Barra Bonita, alguns representantes do governo do estado esteve aqui em nossa cidade, foi até o local para ver se poderia ser aquele local. E o Zequinha, diante do MDB de Barra Bonita, eu falo em nome do MDB, que todos nós aqui junto, o Alexandre e a Cássia faz parte do partido, agradecer o Caruso, que veio 250 mil do Caruso, né? E mais 400 mil, se eu não me falha a memória, 300 e poucos mil, uma contrapartida da prefeitura. Mas isso, a gente fica feliz, não vamos aqui estar citando muito essas coisas de quem fez, de quem trouxe, de quem que, né? Por que abriu, por intermédio de quem que abriu. A gente faz a política de quanto é melhor, entendeu? Então, aí vai estar à disposição da população de nossa cidade, é um presente, né, de aniversário para nossa cidade, a abertura do poupa-tempo. E também, a gente percebe aqui nessa casa muitas indicações, moção de apelo na questão da organização da cidade, na questão de mato, de lixo. E eu estive conversando com um amigo meu da prefeitura que trabalha na rua, pessoa de frente do prefeito Manezinho, como foi também do prefeito Zequinha, para que ele possa, Claudio, ele notificar as pessoas que mais suja a cidade, colocando lixo, né, naquele lugar que não é para colocar. E ele está na rua, seria muito mais fácil para ele, porque já sabe mais os local que é, ele vai notificar. Ele vai chegar na pessoa e pedir para não repetir, senão vai fazer a multa, né? Eu acho que ajudaria muito nessa questão, porque eu nunca vi da maneira que está a população também. A gente pede um carinho especial com a cidade, de que pare de colocar um pouco de lixo na rua, assim o lixeiro passou, o caminhão da cidade limpa, faz a limpeza, daí a pouco você passa todos os móveis nas esquinas, tá ficando feio isso aí, né? Entulho. Então eu acho que se podia usar alguns funcionários de rua da prefeitura para ir notificando e alertando, porque é acreditado que muitos vereadores falam aqui, né? Só mexendo no bolso para que possa melhorar a situação, não só daqui de Barra Bonita, você anda em toda a região, você está percebendo como que está a cidade, não está dando conta da limpeza, do mato. E também queria parabenizar a nossa cidade aí por mais um aniversário que vem aí, parabenizar o prefeito também por ter adiado a festa que iria ter aqui em nossa cidade, porque ele sabe, ele está na cadeira e ele sabe do orçamento que tem na mão para administrar a nossa cidade, entendeu? Então, a gente percebe que as coisas têm a melhorar. E nós temos que estar junto, cobrando, ajudando, para que nós possamos sair dessa situação. Tá ok? Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente sessão. E por hoje é só, gente. O Câmara Notícias fica por aqui e nós voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau.